E aí galera, então vamos dar início aqui ao gameplay do jogo Touch of Evil. Eu espero que vocês tenham visto aí o primeiro vídeo aí onde eu dou uma visão geral sobre o jogo, né, onde eu já falei aí mais ou menos como é que o jogo funciona. Então aqui eu vou pular muitas partes aqui, já vou dar início ao jogo propriamente dito. Antes da gente começar, vamos só pontuar aí algumas coisinhas que eu não havia comentado, tá? Isso aqui eu já havia comentado, tá? Que quando aqui eu vou jogar no modo cooperativo, então eu vou unir aqui, os meus dois heróis estão unidos contra o vilão que eu selecionei, que é o Cavaleiro Sem Cabeça, o Spectral Horseman. Nessa situação, no modo cooperativo, o vilão dobra a sua saúde, né? Ou seja, ele multiplica os seus wounds aqui, ferimentos, pela quantidade de heróis. Então nesse caso aqui ele iniciaria com 6, como são dois heróis, eu multiplico por 2, então ele pode tomar 12 ferimentos aqui. Eu já boto esses tokens aqui para indicar que ele pode tomar 12 ferimentos, mas só rola 5 dados de combate por enquanto. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal, nas habilidades dele, que eu já tenho traduzido aqui, tá? Tenho uma fichinha traduzida aqui, então vamos ver aqui. Aqui, pessoal, vamos comentar aqui sobre o avanço impiedoso aqui, tá? Vamos então falar sobre essa habilidade aqui, tá? O que essa habilidade significa? Isso é uma coisa muito legal que esse jogo tem, tá? Qual é o objetivo do jogo, né? Qual é o objetivo do jogo? O objetivo do jogo é você reunir armas, se armar, né, ficar bem forte para você matar o inimigo que você selecionou, tá? Então você vai passar aqui várias horas colhendo pistas, comprando cartas, comprando itens, melhorando, ficando forte e tal, e quando você achar que você está pronto, você vai lutar contra o cavaleiro aqui. O jogo chama de showdown, que é a luta final, né? Ou seja, depois que você já estiver armado, quando o jogo estiver praticamente terminando, você vai para um showdown, que seria aquela luta até a morte aí contra o inimigo do jogo. Porém, vão existir certas situações no jogo que vão fazer com que o vilão entre durante o jogo, sem necessariamente ser um showdown. Ou seja, você vai estar jogando aqui normal, aqui caminhando pelos lugares, comprando cartas aqui, de repente o vilão pode surgir aí em qualquer lugar, tá? E você pode vir a entrar ou não em combate com ele, dependendo de onde ele surgir. Pode ser que ele surja aí no mesmo lugar que você, tá? Ou não, né? Aí você obviamente não vai entrar em luta com ele, tá? O Cavaleiro Sem Cabeça, ele tem essa habilidade aqui, né? Relentless Charge, ou cavalgada eterna, né? Ou avanço impiedoso aí, onde sempre que ele aparecer, ele vai fazer uma caminhada em direção ao Town Hall, que seria o centro aqui, tá? Se nesse trajeto, pouco importa de onde ele venha, né? Se ele estiver aqui, por exemplo, ele vai pegar ou essa rota e vai até o centro. Se durante essa rota aqui ele topar com os heróis, ó, ele vai descer a ripa nesse cara aqui, depois vem pra cá, desce a ripa nela e segue caminhando até o Town Hall e depois ele some. Não é um showdown, tá, pessoal? É uma luta que vai acontecer durante o jogo, né? Mas você vai entrar, você vai lutar contra ele só uma rodada, tá? Então só para você sentir o gostinho do que é você enfrentar aí o tão temido vilão aí que você vai procurar durante o jogo todo, que você vai tentar matar, tá? Então essa seria a habilidade dele, né? Ele vai surgir aqui em qualquer lugar e sempre vai caminhar em direção ao Town Hall, depois ele some. Se nesse trajeto ele topar com algum herói, vai entrar em luta com ele, mas é uma luta rápida, só um round, né? E ele pode dar dano no herói, mas o herói não vai dar dano nele. O herói só vai coletar investigações, ok? Então essa seria a principal habilidade dele aqui, do avanço impiedoso, né? Mas ele tem outras habilidades aqui, ó, tá? Ele tem uma habilidade aqui chamada
Collect Souls, né? Coletor de almas. Toda vez que uma das cartas dele, né? Uma das cartas dele aqui, quando for jogar o turno dele, tá? Toda vez que uma dessas cartas pedir para matar um tal Elder, tá? Que isso vai acontecer com muita frequência, tá? Uma das cartas ali vai pedir para matar um tal Elder. Toda vez que um tal Elder morrer, o vilão vai poder receber mais 2 ferimentos, tá? Então isso é terrível aqui. Quando for enfrentar este vilão, vocês têm que tentar revelar aqui todos os segredos desses Tal Elders aí, porque toda vez que ele matar um Tal Elder, ele vai receber mais 2, vai poder tomar mais 2 ferimentos aí, ou seja, vai melhorar a sua saúde aí em mais 2, tá? Então essa seria a habilidade Collect Soul, óbvio, né, pessoal? Ele é um ser das trevas que coleta almas aí, né? Então, toda vez que ele matar um tal Elder, ele vai roubar a alma dele e vai poder tomar mais danos. Outra habilidade que ele tem aqui, ó, é o espectro, tá? O cavaleiro, ele ganha mais um dado de combate toda vez que ele enfrentar um herói que tenha espírito menor do que 4, tá? Então, sempre que o herói tiver crer pouco no sobrenatural, ele vai ganhar mais um de combate, tá? E aqui a última habilidade dele é só para dizer que toda vez que uma das suas cartas pedir para que ele apareça em algum lugar, né? Várias cartas podem pedir com que ele apareça, mas se uma das suas cartas também pedir isso, ele vai ser posto lá e vai fazer a sua cavalgada. Então ele é apenas uma habilidade para reforçar essa aqui do avanço impiedoso, né? Ou seja, toda vez que ele aparecer, ele vai caminhar em direção ao Town Hall aí e vai descer a ripa nos heróis que ele achar pelo caminho, ok? Pessoal, século XIX, tá? A era da ciência, do misticismo, das bruxarias, né? Então, eventos muito estranhos estão ocorrendo na cidadezinha de Shadowbrook, né? Mortes misteriosas, assassinatos sanguinários, pessoas desaparecendo e tal, né? E nenhuma explicação. E aí os nossos heróis aí chegam nessa cidadezinha e isto começa a chamar a atenção deles e eles decidem partir aí, vasculhar a cidade, tentando revelar aí as razões pela qual essas mortes misteriosas, aí, esses acontecimentos misteriosos estão acontecendo. E então aqui tem início o jogo Touch of Evil. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui a minha colinha aqui, porque eu tenho que seguir aqui a ordem do que está aqui, né? Porque senão alguns jogadores... eu vou jogar com Catarina e com o inspetor Cookie. Vou dar um zoom aqui para vocês verem as habilidades deles. Aqui, pessoal, eu fiz essas cartas aqui, foi eu que fiz, tá? Nos meus conhecimentos photoshopísticos, eu fiz aqui essas cartas para reduzir, porque senão, ó, isso aqui, ó, tá? Veja, eu tenho pouca área de jogo, então, né, para não usar essas fichas enormes aqui, eu resumi todos os atributos deles nessas cartinhas. A habilidade dela sempre que ela for enfrentar algum inimigo, ela consegue acertar nos valores 4, 5 ou 6, né? Sendo que normalmente os jogadores só conseguem acertar nos valores 5 e 6. Ela pode tomar 4 porradas, né? Tem honra igual a 5, rola 2 dados para luta, rola 2 dados para astúcia e rola 3 dados para astúcia e 2 dados para espírito, tá? E o inspetor Cookie, né? Honra igual a 4, pode tomar 3 bordoadas, rola 2 dados para luta, 4 dados para astúcia, óbvio, né? Ele é um inspetor, né? E pouca fé, né? Pouco espírito, óbvio, né? Porque ele é um homem da ciência. E a habilidade dele é que ele consegue coletar mais investigações, né? Quando ele
durante o jogo, alguns tokens vão aparecer aqui em algumas áreas, né? Então ele vai conseguir coletar mais desses tokens do que os demais heróis do jogo. Essa é a principal habilidade dele, tá? Todos os jogadores começam com duas investigações nas suas fichas, tá? Então aqui, ó, 2 investigações para a Catarina e 2 tokens de investigação aí para o Inspetor Cookie, ok? Vou tirar aqui do vídeo as cartinhas deles e vamos dar início então ao jogo. O jogo tem um token aqui, ó, deixa eu voltar o zoom aqui. O jogo tem um token aqui para indicar quem que joga primeiro. Eu vou começar jogando primeiro com a Catarina, tá? Então vamos lá. Pessoal, o jogo é dividido no turno dos heróis e na fase do mistério, tá? Então primeiro todos os heróis jogam, isso é uma coisa muito legal, tá? Porque todos os heróis vão jogar, o que dá um downtime mais menor, né? Mais menor é bom. Um downtime menor, tá? Então primeiro todos os heróis jogam e depois joga o vilão, né? Então vamos para a fase do mistério. A fase dos heróis é constituída de 3 partes, tá? Vamos lá. Movimento, luta contra inimigos e uma ação. Então vamos lá. Movimento. Os heróis movem rolando dados, galera. Vai ter rolagem aqui que não acaba mais, tá? Então não vem aí com esse papo de não gosto de jogo de rolagem descolado, sinto muito. Pode finalizar o vídeo aí então, tá? Porque é muita rolagem. Então eles rolam para mover, rolam às vezes para comprar cartas e tal, e óbvio rolam para combate. Então vamos lá. Estão então iniciando aqui o meu turno com a Catarina. A Catarina rolou e tirou um 4. Então ela pode mover 4 áreas. Os jogadores só podem mover por essas áreas claras aqui, tá? Eles não podem entrar aqui nessas áreas escuras. Tá? 4. Ela não precisa mover se ela não quiser, tá? Ela pode ficar parada. Só que se ela ficar parada, olha que sacadinha legal, tá? Se ela ficar no mesmo lugar, o vilão do jogo vai interpretar que ela descobriu alguma coisa nesse lugar que está segurando ela ali. E se está segurando ela ali, é porque deve ser uma coisa interessante. Então, toda vez que você decide não mover, você vai fazer uma nova rolagem. E se você rolar, se eu não me engano, 1 ou 2, você vai ter que puxar uma carta de mistério. Tá? Por quê? Porque o vilão percebeu que você descobriu uma coisa interessante. Então ele vai agir. Ele não vai ficar parado. Olha que sacadinha legal, né? Então sempre que você decidir não mover, cuidado, porque você pode ter a possibilidade aí de comprar uma carta de mistério, tá bom? Então, mas aqui começo do jogo, né? Nossos heróis aqui estão sem nada, então eles precisam andar, tá? As melhores coisas, os melhores equipamentos, os melhores itens, os melhores aliados, os melhores armas, tudo estão nesses 4 cantos aqui. Então nós vamos para um desses 4 cantos. Vamos lá. Vamos aqui para a mansão. 1, 2, 3, 4. Tá? Chegamos aqui na mansão. Vamos lá. Pac, pac, pac. Bate lá naquela porta lá e abre lá. Mordomo com cara de zumbi. Pessoal, toda vez que eu termino o meu turno, que eu termino o meu movimento em um lugar com nome, ou seja, tem um nome aqui, ó, Manor, Fields, Blacksmith, Church, Marsh, Oldwood, Crossroads. Toda vez que eu ver um nome, eu tenho que realizar um encontro no lugar, tá? É uma das minhas ações, tá aqui, ó, Take Action, tá? O item 2 seria lute contra um inimigo no lugar. Não tem inimigos no lugar, então eu, por essa parte, eu vou para o item 3, que seria Take Action, tá? Encontro, aqui, ó, Counter in the Space, tá? Uma vez por turno, tá? Então eu cheguei no lugar com nome, então eu tenho que realizar um encontro. O que é um encontro? É simplesmente puxar uma carta do lugar. Se eu estou aqui, eu preciso comprar um evento, tá? Se eu estou aqui, eu compro do Windmill. Se eu estou aqui no Oldwoods, eu puxo uma de Oldwoods. Ou seja, realizar um encontro é comprar uma carta. Vamos ver o que
A Manor nos revela, opa, vamos dar uma lida aí, lembrando que está tudo traduzido porque eu mesmo traduzi, tá? Se eu não me engano, acho que deve estar lá na Ludopédia Tradução. Olha aí, ó, envenenado, poisoned. Não sei se a minha pronúncia tá muito boa, né? Sua bebida foi envenenada por um serviçal que desapareceu. Conveniente, não? Faça um teste de honra 5 mais e receba 2 investigações para cada 5 mais rolados. Se falhar, nossa, receba 16 ferimentos. Vamos lá. Ou seja, eu cheguei lá nessa mansão, o cara me recebeu. Olá, como vai? Tudo bem e tal. Aí um serviçal viu que era eu, chegou lá, botou alguma coisa na minha cachaça lá, na minha água benzida, e eu fui envenenado. E agora eu vou ver se eu consigo me safar desse envenenamento, tá? Faça um teste de honra 5 mais. Aí eu vou olhar a honra aqui da nossa Catarina. Ela tem honra igual a 5, então ela rola 5 dados, tá? Vamos lá? 5 dadinhos então. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Para cada 5 mais rolado, eu vou ganhar tokens de investigação. Ou seja, significa que eu descobri qual era o veneno e vou acabar descobrindo quem é a serviçal também. Mais ou menos, né? Não é bem assim. Vamos lá? Que beleza, só rolei um 6 aqui, ó, que é um valor maior do que 5. Então eu vou ganhar um token de investigação por ter sido envenenado. Ou seja, eu consegui extrair uma única informação aí desse envenenamento, tá? Se eu tivesse falhado, eu teria tomado dano. Como eu não falhei, né? Eu sou uma personagem esperta, né? Eu acabei aí descobrindo qual era o veneno e consegui achar aí uma cura para não sofrer ferimentos. Então, pessoal, temático, pessoal, tem que entrar no espírito do tema, ok? Esse token vai lá para minha ficha e essa carta aqui, ó, aí você tem que olhar o tipo dela, tá? Quando não é um item, tá? Ó, aqui diz Danger Poison, tá? Quando não é um item, você pode descartar, ok? Então ela não pode ficar com você, ela vai ser descartada, tá? Então vamos colocar aqui do lado, tá? Então realizamos o encontro. Aí vamos para o próximo item, que seria tente coletar investigações. Não tem tokens de investigação no lugar, então isso não vai acontecer. Real Around, cure um ferimento. Bom, eu não estou ferido, então por essa parte. Olhe os segredos de um tal Elder. Pessoal, agora eu poderia consultar aqui um dos segredos do tal Elder, desde que eu tenha investigações suficientes para isso. Quanto custa revelar o segredo de um tal Elder? Custa 2 investigações para cada jogador em jogo se eu estiver jogando no modo cooperativo, que é o caso. Então, para eu revelar o segredo de um tal Elder, eu precisaria de 4 investigações, tá? A Catarina só tem 3, então ela não pode, por enquanto, revelar nenhum segredo, ok? Aqui, ó, compre uma Lair Card, ou seja, compre uma dessas cartas aqui, só que quando eu tiver dinheiro para comprar uma dessas cartas, eu já vou revelar onde está o vilão, ou seja, vai ser praticamente quando o jogo terminar. Tá? Eu jamais seria louco, mesmo que eu tivesse dinheiro suficiente para comprar uma dessas cartas agora, eu não faria isso. Por quê? Porque senão eu já iria para um showdown contra o cavaleiro sem cabeça. E eu não tenho armas, eu não tenho proteção, não tenho nada. Tá? Ele ia me passar a ripa ali, passar o carro, né? como eu vi esses dias. Ele ia passar o carro em mim ali e eu não ia ter nenhuma chance. Tá? Quanto custa uma Lair Card? O preço está aqui nessa ficha. Ó. No início do jogo custa 12. À medida que a régua vai avançando, o preço diminui. Ó. Aqui custa 8, aqui custa 3, aqui custa 1 e aqui custa 1. Tá? Então deixe para você comprar essas Lair Cards aí só quando o jogo estiver terminando. Tá? E aí iniciar um showdown, ou seja, iniciar a luta final contra o meu inimigo, que ainda não é o caso.
Turno do herói terminado, vamos para o próximo herói aí, que é o Inspetor Cookie. O Inspetor Cookie também tirou um valor 4. O Inspetor Cookie vai 1, 2, 3, 4, vai lá pro Windmill. Vai realizar um encontro, vamos puxar uma carta e vamos ver o que ela diz. Opa, olha aqui, ó. Wicked Attack, é isso? Não, altar, né? Altar, eu li errado aqui. As velas continuam acesas e o odor fétido da morte permanece no ar. Alguém esteve aqui, ou talvez ainda esteja. Meu Deus do céu, eu adoro essas cartas. Faça um teste de Cunning 5+, e ganhe uma investigação para cada 5+ rolado. Se qualquer dado rolar 1, você será atacado, né? Role e consulte a ficha de... tá, aí você é atacado por um dos servos do vilão. É o que diz aqui, né, pessoal? Eu fui lá no velho moinho e achei um altar desse aqui, ó, com velas, caveiras e tal. E só que, tipo, porra, a vela tá acesa, alguém acendeu. Será que se alguém ainda tá ali? Ou será que o cara vazou? Então vamos lá, vamos fazer um teste aqui, tá? Vou fazer um teste de Cunning 5+. Cunning do Inspetor Cookie é 4, então ele rola 4 dados, tá? Ele é um cara esperto, tá? Ele vai lá e vai rolar 4 dados. Cada valor maior ou igual a 5 e eu ganho uma investigação. Porém, se algum dado rolar o valor 1, eu vou ser atacado. Vamos lá? Nossa senhora, que coisa boa. Não fui atacado, não saiu nenhum valor 1 e eu consegui tirar desse lugar aqui, ó, 3 tokens de investigação, ou seja, fui lá, investiguei, fucei e tal, disse, elementar, meu caro Watson. Então eu colhi aqui 3 investigações que vão para a cartinha dele aqui. Ó, já tem 5 tokens de investigação aqui, galera, ok? E aqui, como não é um item, não é nada, então essa carta vai ser descartada, tá? Os demais passos aí, assim como não aconteceu com ela, também não vai acontecer com ele, então o turno dele terminou, tá? E agora nós terminamos o turno dos heróis e agora nós vamos para o turno do vilão, que nós chamamos de fase do mistério. Vamos lá, cadê a minha colinha aqui? Pessoal, são 5 fases praticamente, né? 6 etapas, não fases, né? A fase do vilão é constituído de 6 etapas. Então vamos para a primeira. Consulte a ficha do vilão, não a ficha de servos, para ver se se nessa fase algum evento será disparado, tá? Ou seja, alguns vilões, pessoal, eles têm aqui nessa fase, tá? Vai dizer assim, ó, aqui, ó, alguns vilões aqui, ó, vai dizer assim, no início da fase do mistério faça tal coisa, tá? Então sempre tem que consultar a ficha aqui para ver se alguma coisa vai acontecer nessa fase. Nesse caso desse vilão não vai acontecer nada, tá? Então a gente pula esse item 1. Item 2. Os heróis nocauteados, eles agora levantam. Então se algum herói meu estivesse, né, sido nocauteado no turno anterior, agora ele iria levantar e seria imediatamente curado, aí teria todos os seus ferimentos curados, tá? Então não é o caso aqui. Item 3. O vilão se cura. Ou seja, se eu tivesse, por exemplo, feito um showdown, tá? E todos os meus heróis tivessem fugido porque estavam perdendo e tal, isso pode acontecer, né? Você pode iniciar um showdown, tomar muito cacete e ver que você vai morrer, você pega e foge, tá? Aí nessa fase aqui agora, o vilão iria se curar, eu iria rolar aqui um dado e ele iria curar aquela quantidade rolada. Então muito cuidado quando for iniciar um showdown, tá? Se você iniciar um showdown,
tente matar o vilão, porque senão ele vai ficar mais forte e pode se curar aí das bordoadas que ele tomou para enfrentar você novamente. Passo 4. Consulte e role tá. Agora, pessoal, seguinte, o jogo, para deixar o jogo no modo cooperativo mais difícil, tá? O jogo pede para que nessa fase você role para essa tabelinha aqui, ó, tá? Para que alguma coisa aconteça aqui para dificultar um pouco mais a vida dos heróis, porque a vida deles ainda está muito fácil aqui, né? Tá? Então tem lá a nossa tabelinha, então nós vamos rolar aqui um dado e ver o que vai acontecer. Rolei um valor 4 aqui, tá? Eu tenho essa tabelinha aqui, eu tenho ela traduzida e ela está aqui, tá? Eu rolei um valor 4 aqui, ó. 3 ou 4, ó. Servos atacam. Role para a ficha de servos do vilão. Não rerole se for evento. Ou seja, agora eu vou pegar a ficha do vilão. Achei aqui a ficha dele, tá? Então, tá dizendo para eu rolar aqui para essa ficha. Então vamos lá. Vamos rolar aqui para ver. Lembrando que eu estou usando aqui o Advanced Game. Vamos lá? 2, valor 2, vamos consultar aqui na nossa ficha, tá? 2 ou 3, Ghost Soldier, vai entrar aqui então um Ghost Soldier aqui em jogo, tá? Que é esse carinha aqui, ó. Então nós vamos procurar aqui o token dele, que é esse token aqui, ó, tá? E agora ele vai entrar em jogo, tá? Então eu tenho que colocá-lo em algum lugar aleatório. Bom, eu tenho que sortear um lugar aqui para ele aparecer, tá? Vamos lá, então vamos puxar uma Lair Card e vamos ver aqui que o lugar sorteado é o Crossroads, então o vilão aparece lá, tá? Ele vai aparecer lá, essa carta aqui vai ser descartada, tá? E fica lá então a ficha dele, o tokenzinho dele, tá? Então já rolamos aqui para a ficha do vilão, tá? E agora vamos para o próximo item aqui. Agora sim, compre uma carta de mistério. Vamos ver o que o vilão vai aprontar. Galera, essas cartas são terríveis, tá? Olha aí. Carta de mistério. These roads aren't safe. Essas estradas não são seguras. Role uma vez e consulte a ficha de ser. Ixi, de novo, ó. Role uma vez e consulte a ficha de servos do vilão Minion Chart. O jogador que comprou esta carta escolhe qualquer espaço vazio para colocar aquele servo e mova a Shadow Track uma posição em direção à escuridão. Shadow Track é a nossa fichinha aqui, tá? Então ela vai descer para a posição 19 e eu, né, quem comprou, nesse caso que foi ela, porque acho que ela é a jogadora da vez, né? E ela puxou, então ela iria selecionar aqui um lugar aleatório. Bom, eu vou primeiro vamos rolar aqui para a ficha de servos dele, né, que o jogo pede aqui. 6, pessoal, é aqui embaixo, ó. Ixi, Maria, é um evento, ó. The Horseman Rides Tonight. O vilão ataca, né? O herói deve imediatamente resolver. Ixi, Maria. Tá. O que vai acontecer aqui, pessoal? Eu seleciono, eu rolei aqui o item 6, que diz que quem vai aparecer aqui agora é o próprio cavaleiro sem cabeça, tá? O jogo diz para eu selecionar um lugar onde ele vai aparecer, tá? Então eu posso, por exemplo, selecionar aqui, tá? E agora, de acordo com aquela ficha dele, lembra que a gente comentou lá, ó, tá? Toda vez que ele aparecer, ele vai fazer a sua cavalgada até o Town Hall, tá? Então ele vai fazer a sua Endless Ride até lá. Bom, se eu colocá-lo em qualquer lugar daqui, ele vai até lá e não vai acontecer nada, tá? Mas como é começo de jogo, eu estou bem fortinho e posso tomar porrada, eu vou fazer com que ele apareça aqui do meu lado, tá? Aí você vai dizer assim, você enlouqueceu, cara? Você vai peitar o vilão aqui logo de início? Vou. Por quê? Porque, pessoal, eu vou ganhar tokens de investigação dessa luta aqui. Essa luta não é um showdown, tá? Vai ser uma única rodada, tá? Então eu vou
fazer o único turno de combate contra ele, tá? E o que eu der certo nele, eu vou coletar investigações, tá? É uma das habilidades dele lá, ou seja, eu entro em combate com o herói, o vilão causa danos no herói, causa ferimentos, mas o herói não vai causar ferimentos no vilão, ele só vai coletar investigações. Então vamos lá. O vilão aqui, ó, ele rola 5 dados de combate. Então vamos lá. 5. E a Catarina, pobrezinha, ela rola 2, tá? Porém, a habilidade dela, ela vai acertar nos valores 4, 5 e 6. Olha que coisa legal, tá? Então a pobrezinha rola 2 dados e o nosso amigo aqui rola 5. Ele pode matá-la, né? Porque ela pode tomar 4 porradas só. Se ele rolar 5 acertos aqui, ela não morre, né? Ela vai ser nocauteada e vai ser enviada para o Town Hall. Então vamos lá. As rolagens são simultâneas, tá? Infelizmente ela não deu nenhum acerto nele, né? O que é uma pena. E ele deu um acerto nela porque o vilão só acerta nos valores 5 e 6. Ela tem a habilidade de acertar nos valores 4, 5 e 6. Mas os vilões e os demais heróis só vão acertar nos valores 5 e 6. Então ele deu um ferimento nela. Então daqui, ó, tá? Esse ferimento aqui vai nela aqui, ó, tá? E ela não deu nenhum nele, então infelizmente ela não conseguiu nenhuma investigação. E agora a habilidade dele, que é a Relentless Charge. Ele vai fazer foi até o Town Hall e sumiu nas sombras. Se enfiou lá embaixo da terra, como ele fazia lá nos filmes. Bom, então é isso aí, pessoal. Já deu para sentir o gostinho aí do que é peitar aí o vilão aqui, o cavaleiro sem cabeça. Vamos lá. Lembrando que nós estamos jogando ainda a fase de mistério, tá? E aí com isso, pessoal, vamos ver se tem aqui mais algum item aqui. Tá, daí agora simplesmente a gente muda aí quem vai iniciar o jogo, né? Então quem iniciou o jogo foi a Catarina, agora quem vai iniciar o jogo é o Inspetor Cookie. Vamos lá. Então terminamos aí a fase do vilão. Vocês já viram aí mais ou menos como é que o jogo funciona, né? Vamos jogar mais um turno aí, tá? Para ver aí o desenrolar. Então agora o Inspetor Cookie joga. Ele vai rolar, tirou um 6. Lembra que ele pode ficar aqui, tá? Ele não precisa mover, só que se ele ficar parado ali, ele está fazendo uma coisa que a gente chama de lingering, ou seja, ele está ficando no mesmo lugar e o vilão vai começar a achar que ele descobriu alguma coisa que não deveria. Então nós vamos ver se a gente consegue mover, né? Vamos mover aqui para Manor, tá? 1, 2, 3, 4, nem precisa gastar todos os movimentos. Então chegou aqui na Manor, ficou aqui, então agora ele tem que realizar um encontro. Então vamos puxar mais uma cartinha aqui, ó. O que a nossa cartinha diz? A passagem, aqui, ó, o título dela aqui, ó. Secret Passage, algo assim, perdoe meu inglês aí. Passagem. Faça um teste de Cunning 4+. Se obter sucesso, receba uma investigação para cada 4+ rolado e imediatamente mova para outro encontro em qualquer espaço nomeado. Olha que legal, cara. Muito boa aqui essa carta. Ou seja, eu fui recepcionado lá pelo dono da mansão e caminhando pelos corredores descobri uma passagem secreta que pode me enviar para um outro lugar aqui, né? Um outro ponto. Passei por uns túneis e tal e descobri que aquela mansão vai me levar em outro lugar. Isso se eu conseguir passar nesse teste, né? Que pode ser que eu tenha sido meio burro e não olhei direito lá os símbolozinhos e tal e não consegui achar o fim dessa passagem. Então faça um teste de Cunning 4+. Cunning do Inspetor Cookie é 4, então ele vai rolar 4 dados, tendo que obter 4 ou mais, tá? Então vamos lá.
cada 4 ou mais rolado e eu ganho uma investigação. E além disso, eu posso ser teletransportado para outro lugar do tabuleiro a minha escolha, tá? Beleza, ó, consegui aqui, ó, 3 tokens de investigação, tá? Então tá aqui, ó, ganhei 3 tokens, né, que era a Cunning 4 mais, ou seja, 4 ou mais, né? E ainda por cima eu ganhei esse benefício de ser transportado para qualquer lugar com nome, tá? Não pode ser esses lugares sem nome aqui, tá? Então eu vou lá para o Windmill de novo, né? Porque pegar cartas desses lugares aqui é sempre muito bom. Então eu vou tentar o Windmill de novo, tá? Então esses 3 tokens aqui vão para a ficha do Inspetor Cookie e a carta aqui, que é uma investigação, ela vai ser descartada, tá? Então vai ser descartada aqui, tá? E agora, segundo diz aqui, ó, imediatamente mova para outro encontro em qualquer espaço nomeado no tabuleiro. Realize o encontro, ou seja, agora neste turno eu realizo o encontro. Ixi, Maria, olha aqui, ó, tá? Primeiro lá no alto, lá, The Beast in the Dark, ou seja, eu achei aí alguma coisa ruim na escuridão, né? Minion, achei um Minion lá, dados de combate 3, ferimentos 2, você deve usar Cunning ao invés de, olha, ó, então eu vou rolar Cunning para lutar contra esse inimigo, ó. Quando enfrentar se derrotá-la, receba 4 investigações. Pessoal, inimigos que vem de uma carta, você só luta um turno com eles, tá? Se você ganhando ou perdendo, o inimigo some nas sombras, tá? Quando é esses tokens, não. Aí eles ficam aqui duelando até que um de vocês morra, né? Ou, decida o final. Mas aqui é só um turno, tá? Então agora eu vou lutar aqui contra a Besta da Escuridão. Então a besta pode receber 2 ferimentos e rola 3 dados de combate. Tá aqui os 3 dados dela. E contra ela eu rolo 4 dados. Por quê? Porque aqui diz que eu posso usar Cunning ao invés de combate. Se eu usasse combate estava ferrado, porque combate são só 2 dados que o Inspetor Cookie rola. Mas como o Cunning dele é 4, então ele rola 4 dados. Ou seja, eu estou usando a minha astúcia aqui contra a Besta da Escuridão. Vamos lá? Então eu acerto nos valores 5 e 6 e ela também. Simultâneo. Caraca, meu, ninguém acertou ninguém aqui, olha só, tá? Então é uma pena mesmo, né? Porque eu só acertaria nos valores 5 e 6, tá? Ninguém acertou ninguém, pena, perdi 4 investigações, né? Se eu tivesse matado. Não aconteceu nada aqui, tá? Então, começou um turno, então a besta some nas sombras e eu não obtive nenhuma informação desta luta, o que é uma pena. Terminei o turno dele, tá? Tem um item aqui que eu posso fazer no turno dele, que é revelar um dos segredos dos Town Elders, galera. E ele tem investigações para isso. Por quê? Porque são 4 investigações que vai custar para revelar um segredo. Então vamos gastar aqui, ó, 4 investigações, tá? 1, 2, 3, 4, para revelar o segredo de um deles. Bom, o Inspetor Cookie, ele tem um espírito muito baixo, tá? Então eu vou revelar aqui o do Reverendo Harding, porque se esse cara for bom e vier lutar ao meu lado, eu ganho todos os atributos dele, tá? Então vamos revelar aqui o segredo do Reverendo Harding. Vamos ver quem é este homem nas sombras. Quem será? Vamos ver. Aqui, ó. Servo da escuridão, né? Agindo nas sombras, o tal Elder foi seduzido pelas falsas promessas de poder e riqueza. Ele agora se tornou uma forma demoníaca de si mesmo, uma arma nas mãos da escuridão. Se revelado, o tal Elder imediatamente vira sua carta e
revela-se um Evil Elder, unindo-se ao vilão. Se este Elder fazia parte de uma equipe, não era parte da equipe. Ou seja, eu acabei de descobrir que o Reverendo Hardin é um filho da mãe, traidor, desgraçado, desgraçado, e se uniu ao vilão. Então ele vai lá para a ficha do vilão e vai dar aí alguns atributos para ele. Ó. É uma pena, né? Mas fazer o quê? Mas pelo menos aí o reverendo não vai aí ficar, não vai ser morto, né? E não vai dar benefício aí para o vilão. Perdi as minhas 4 investigações aqui, paciência, né? Não se pode fazer nada. Então não vou fazer mais nada nesse turno. Agora quem vai jogar é a Catarina. Então Catarina vai rolar, tirou um 2, puta que sacanagem, né, galera? 2, ela vai vir um 2, vai ficar aqui. Eu vou fazer Lingering, tá? Eu não vou mover, eu vou ficar no mesmo lugar, tá? Então, como eu vou ficar no mesmo lugar, eu vou fazer uma nova rolagem. Se eu rolar 1, eu compro uma carta de mistério. Não, tirei 3, então não aconteceu nada. O vilão aí queria fazer alguma coisa contra mim, mas não fez, tá? Então, se eu decidir não mover, então eu vou ficar nesse lugar e vamos puxar uma nova carta. Vamos ver aqui o que ela diz. Vamos ver aqui, ó. Quando a Lucy... Nossa senhora, tá ruim de ler aqui. Faça um teste de Spirit 6+, e receba 3 investigações para cada 6 rolados. Nossa senhora. Cara, a Catarina rola 2 dados para espírito. Então ela tem que rolar pelo menos um 6 aqui. Tá? Ou para cada 6 rolados receba 3 investigações. Vamos torcer aqui para que ela tenha sorte. Vamos lá? E 2 de 1, não conseguiu nenhuma informação. Essa carta aqui pode ser descartada, tá? Então tá difícil ter alguma carta boa desses lugares aqui, hein? Tá? Então agora ela não pode fazer mais nada, porque segredos custam 4, ela só tem 3. Ela tinha que se curar, né, galera? Ela tomou um ferimento aqui. Bom, enfim, paciência. Então a Catarina não vai fazer mais nada, terminou o turno dos heróis, agora vem a fase do mistério, né? Então vamos lá. Não tem heróis aqui tombados e tal, então vamos direto aqui rolar para aquela fichinha maledeta lá para ver o que vai acontecer. 2, vamos olhar aqui a nossa fichinha aqui, ó, 2, tá? Aproximação das sombras, mova a régua das sombras uma posição em direção à escuridão. Os heróis podem dividir 3 ferimentos para evitar isto. 3 ferimentos, o inspetor Cook pode tomar 3 e ela ainda pode tomar mais 3. Não, eu não vou evitar, tá? Ele vai avançar mais uma aqui, vou deixar mesmo que avance e toca o barco, tá? Então aqui não vai acontecer mais nada, né? Lá não tem que sempre consultar aqui a ficha para ver se alguma coisa vai acontecer aqui agora na fase do mistério. Esse servo aqui, ó, tá? Diz aqui, ó. Nossa senhora, tá horrível essa luz aqui, ó. No início de cada Mystery Phase, né, o Barghest Hound, que é esse cara aqui, move em direção ao Tal Hound duas posições, ou seja, os lobos, eles andam, eles né, a cada início dessa fase, eles andam duas casas em direção ao Tal Hound aí, então tem que ficar de olho lá que quando os lobos entrarem em jogo eu vou ter que movê-los aí cada vez que a fase de mistério começar. Então mais nada aqui, agora puxa uma carta de mistério, vamos ver, olha aí o cavaleiro sem cabeça aqui, ó. Murder, ixi Maria, o vilão ataca novamente, coloque 3 investigações em um local aleatório e mova a Shadow Track uma posição em direção à escuridão. Então aqui a nossa Shadow Track vai avançar mais uma, tá? O vilão ataca novamente, coloque 3 investigações em um lugar aleatório. Então vamos puxar aqui um lugar aleatório, é o Covered Bridge, que é aqui, ó. Então aqui vai receber 3 investigações, tá? E já movemos a Shadow Track. Só que o vilão ele tem essa habilidade aqui, ó, tá? Endless Ride, ó.
a qualquer momento em que uma carta de mistério intitulada Murder, que é o caso dessa carta aqui, tá? Intitulada Murder for jogada, o cavaleiro sem cabeça aparece na mesma localização aleatória das investigações, tá? E usa sua habilidade aqui, ou seja, junto aqui com as 3 investigações, surgiu o cavaleiro sem cabeça, que vai agora fazer a sua Endless Ride. Foi até a Town Hall e sumiu nas sombras de novo. Não achou nenhum herói pelo caminho. Se tivesse achado, teria entrado em combate. Então estão ali, ó, 3 investigações, agora só aguardando que um dos heróis vá ali e pegue aquelas investigações, desde que ele consiga fazer uma boa rolagem, ok? Então aqui não vai acontecer mais nada, tá? Já aconteceu tudo que tinha que acontecer e agora terminamos então a fase do mistério e iniciamos agora novamente a fase do herói. E agora quem joga primeiro é a Catarina, tá? Galera, como é que eu faria para pegar aquela investigação? Eu teria que ir com o herói até lá, tá? E aí aqui nessa situação, tá? Para que ele colete investigações, ele tem que rolar, tá? Então, para eu coletar a investigação, eu vou rolar ou o meu atributo de espírito ou cunning, tá? Eu posso decidir aí qual deles, tá? Então, óbvio que você vai rolar o que tem valor maior. Nesse caso aqui, se o inspetor Cook estivesse nesse lugar, eu iria rolar aqui 4 dados, né? Porque o meu cunning é maior. E para cada 5 mais rolado, tá? Eu vou coletar uma investigação do lugar, tá? Então aqui, ó, rolei, tá? Nessa situação aqui, ó, eu rolei 3, tá? Ou seja, 3 valores maiores ou iguais a 5, então eu pegaria esses 3 tokens para mim, tá? Suponhamos que eu tivesse rolado um só, tá? Suponhamos aqui que eu tivesse rolado isso aqui, ó, tá? Rolei só um 6, tá? Eu normalmente pegaria uma investigação só, por quê? Porque é 5 ou mais, né? Para cada 5 ou mais eu coleto um token. Só que o inspetor Cook, ele tem uma habilidade extra que é pegar uma a mais. Então, nessa situação aqui, eu pegaria 2, tá? Que é a habilidade dele, tá? Ele sempre pega uma a mais do que o valor sorteado. Se nessa situação aqui tivesse sido a Catarina, tá? E ela tivesse rolado isso aqui, tá? Ela pegaria somente 1, tá? Porque ela não tem essa habilidade dele. Lógico, né? Ele é um inspetor, então ele vai, obviamente, colher muito mais informação de um determinado lugar do que os demais jogadores, ok? Então é assim que você coleta investigação. Pessoal, eu acho que ficou claro aí, né, por essas rodadas aí, como é que o jogo funciona, tá? Eu queria poder fazer mais aqui, mas o vídeo acaba ficando muito longo, né? E acho que não há necessidade. Vocês já viram aí como é que os combates acontecem e não vai fugir muito aí, né? Principalmente quando você for enfrentar o vilão aí, né? Se eu tivesse lutado aqui contra o vilão, você já viu aí como é que iria acontecer, né? Só que ao invés dele fugir do lugar, ele iria ficar aqui e vocês iriam ficar rolando dados contra ele aqui, né? Ele rolaria 5 contra cada um, rolaria 5 primeiro contra ele, depois rolaria 5 primeiro contra ela, né? Aplicaria os danos e eles iriam rolar, cada um iria rolar aí os seus dados de combate contra ele aí, e os jogadores ficariam aí trocando danos aí até que um deles morresse ou os jogadores fugissem, né? Pode ser que um jogador fuja, né, e o outro fique, né? E então os dois fujam, né? E aí o vilão ele vai sumir, ele vai se curar, né? Ele pode curar alguns ferimentos, né? Ele vai rolar depois ali para se curar. Quem vai definir quantos ferimentos ele pode curar é a rolagem, tá? E aí os jogadores vão ter que comprar outra Lair Card, porque ele vai estar em outro lugar, né? Porque uma vez que os jogadores fujam, o vilão some dali e os jogadores vão ter que
comprar outra carta, tá? Então não vai fugir muito aí as regras normais de combate que vocês já viram aí como é que funciona, tá? Bom, pessoal, aí agora vocês já viram então aí como é que o jogo funciona. Uma coisa que eu achei bem interessante nesse jogo é como ele trabalha com o conceito de investigação, né, pessoal? Vocês viram aí que todo combate, todas as cartas, todos os testes permitem aos jogadores colher investigação do lugar, né? Então você vejam que esse conceito de investigação aplicado nesse jogo não é o conceito tradicional que a gente vê aí em outros jogos, como Fury of Drácula, Eldritch Horror, Detetive, né? Ou seja, você não tem aqui aquele lance de dedução e raciocínio lógico, né? Você não tem que deduzir nada para você coletar investigações. Você simplesmente coleta investigações se você tem ou não sucesso nesses combates ou nesses testes, né? Muita gente fica decepcionado com isso, porque acha que o jogo tem isso. Tal of Evil tem muita investigação e tal, né? Mas não é isso, né, pessoal? Investigação são simplesmente tokens que você coleta aí durante o jogo e que você vai usar aí para comprar armas, comprar cartas e descobrir onde está o vilão. Então, de uma certa forma, não deixa de ser interessante o conceito, né? Porque você coleta investigações de uma luta, de um combate, de um teste, você está como se você estivesse realmente investigando o lugar, né? Você coleta aquelas informações e aí você consegue comprar itens e melhorar o teu equipamento, tá? Então é bem interessante mesmo esse conceito aí de investigação aplicada no jogo, mas como vocês viram, essencialmente o Touch of Evil é um jogo de combate, tá? Você vai o tempo todo combater e o tempo todo ficar fazendo testes, tá? Não vai fugir disso, tá? Mas ele dá a você todos os elementos de um jogo de horror, como vocês viram ali pelas cartas e tal. É um jogo que, se os jogadores conseguirem absorver, abstrair bem esse tema, fica um jogo legal, fica um jogo interessante, tá? Principalmente por ele poder ser jogado nesses dois modos, competitivo e cooperativo. Competitivo eu não indico muito, tá? Por quê? Porque o jogo sofre de um mal, né, pessoal, quando você joga um contra o outro, né? O vilão, no modo competitivo, ele vai poder tomar só 6 ferimentos, tá? Se ele tomar 6, ele morre, ok? Aí vem um jogador lá, luta contra ele, dá um pau nele lá, deixa ele com 5 ferimentos, por exemplo, dá 5 ferimentos nele, e ele fica por 1 aqui, né? Aí, por alguma razão, esse cara tem que fugir, ou ele morre, né? Ou ele é nocauteado, aí o vilão fica fica por 1, aí vem um outro herói lá, todo cheio de energia, com um único trabalho de dar 1 ferimento nele para conseguir matar. Esse que é o lado ruim aí de você jogar no modo competitivo, tá? O vilão aí às vezes pode ser que fique muito fácil aí para alguém matar, tá? Então essa é a única restrição. No mais, ele vai ser muito divertido, né? Porque tem muitas cartas aí que vão sempre ferrar com os heróis, né? Vão melhorar, vão dar algum bônus pro vilão aí contra um herói aí. Então você pode ficar jogando cartas aí a hora que um herói for enfrentar o vilão, você joga cartas ali para melhorar o vilão aí, ou para fazer com que o herói rerole e tal. Então nesse ponto aí o jogo acaba sendo igualmente divertido, tá? Mas tem esse probleminha aí, ok? Então espero que vocês tenham curtido, tá? Eu queria poder mostrar muito mais, né, do que tem esse jogo. Eu nem fiz compras lá no Blacksmith, né? Nem cheguei a comprar itens aqui, né? Mas o que foi uma pena, mas eu quis ali focar na revelação dos Town Elders aqui, que é uma coisa que eu acho super interessante aí, tá? Então fica aí as dicas aí do
Tower of Evil é um jogo fácil, pessoal, como vocês viram aí, é um jogo fácil, um jogo simples, né? Passa algumas fases aí, é basicamente comprar cartas e muitas rolagens aí, fazendo combates até que você consiga enfrentar o vilão. É isso aí, pessoal, muito obrigado aí pela presença e até uma próxima.